Olá, gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E como eu prometi, né, que ia gravar um vídeo pra vocês aqui falando sobre umas coisas que aconteceu comigo, né? Não é pra me vitimizar, minha gente, nem nada, né? Porque eu não gosto nem desse papel de vítima. Mas é só pra contar pra vocês mesmo, né? Porque pode ser que alguém se identifique comigo, esteja passando pela mesma coisa. E eu vim aqui gravar esse vídeo pra vocês, né? Sentei aqui fora, mas tá um clima tão gostoso. Sentei aqui na escada. A Sara tá assistindo, o Enzo tá dormindo. Escutei a porta bater. Eu acho que ele acordou, né? Se ele acordar, ele vai vir direto pra cá. Tô esperando meu cabelo secar pra poder escovar. Oi, mãe! Só que eu vim, gente, falar com vocês, né, sobre o que aconteceu comigo durante esses dias, né, gente? Eu passei, acho que 2 semanas, né? Como eu já falei pra vocês, eu fazia, né? Agora eu não faço mais, mas eu fazia antes tratamento para depressão e para ansiedade, tomava medicação, tomava tudo. Só que depois que eu vim pra cá, eu encerrei com isso aí. E eu, gente, sou sozinha aqui em São Paulo, né? Eu não tenho mais ninguém aqui perto. Quando eu morava lá em Arujá, eu tinha as meninas que eu fiz amizade lá, tudinho e tal, né? Que conversava comigo. Mas depois que eu vim pra cá, pra essa cidade de Bom Jesus dos Perdões, eu não tenho amizade com ninguém, minha gente. E nem tem como fazer, porque você não vê um pé de pessoa na rua, né? Lá, com as meninas lá, eu fiz amizade por quê? Porque as meninas ficavam na rua, então eu botava as coisas pra brincar, e conversava, a gente acabou se tornando amigas. Já aqui não tem ninguém, minha gente. Essa cidade parece uma cidade fantasma, não tem ninguém na rua. Então, minha gente, eu fico muito só, né? Meu marido só vive dentro da empresa trabalhando. Às vezes vira a noite lá na empresa trabalhando para poder entregar os barcos no prazo certo, então eu fico muito só. E eu, minha gente, fiquei, né? Aconteceu aquelas coisas com meu pai. E eu fiquei, minha gente, super mal com aquilo ali que aconteceu com meu pai. Independente do meu pai, minha gente, não ter sido um pai bom pra mim, sabe? Na verdade, assim, ele nunca bateu na gente, nem nada, né? Mas ele fazia coisa com a minha mãe. Então, se ele fazia com a minha mãe, claro que magoava a gente. Só que a gente era pequeno, não entendia. A gente começou a entender já depois de grande, né? Que ele batia na minha mãe, ele quebrava os móveis dentro de casa. Então, foi com esse cenário que a gente cresceu. Mas assim, com a gente, ele nunca fez nada, né? Ele nunca fez nada. Pelo contrário, ele tinha raiva, né? Quando minha mãe às vezes queria bater na gente, ele tinha raiva. Porque ele nunca gostou disso. Ele puxava só na orelha, assim, sabe? Puxava na orelha, colocava de castigo, essas coisas assim. Ele já chegou a bater em mim sim uma vez, porque eu quebrei a porta novinha, que ele tinha comprado uma porta de vidro, e eu tava com a cadeira de balanço, e ele disse, saia daí, saia daí. Eu peguei e fui me balançar, minha gente, a cadeira virou, quebrei a porta novinha, que na época foi uma fortuna. Então ele foi, deu uma pisa daquelas em mim, sabe? Mas enfim, a depressão, minha gente, ela acaba com o psicológico da gente, né? Ela vai comendo ali aos poucos, ó, a sua sanidade mental. Por isso, minha gente, que acontece tanta coisa quando as pessoas estão depressivas. Por isso que tanta gente faz besteira quando está depressiva, porque ela leva você para o fundo do poço. Graças a Deus, porque existe vários tipos de depressão, minha gente. Não pense que depressão é só ficar deitado num quarto, isolado, não. Enrolado lá no lençol, não. Depressão tem vários jeitos. E graças a Deus, a minha, né? A minha, graças a Deus, não é tão assim pesada, né? Às vezes ela me pega assim, sabe? Ela diz, fica aqui. Mas assim, a minha não é tão pesada, porque eu também não quero me entregar, minha gente. A única coisa que eu me entreguei, né, foi na parte de fora, né? Tipo assim, me relaxei, eu não me arrumo mais, eu não gosto mais de me arrumar. Pelo contrário, hoje eu me sinto mal se eu ficar arrumada, eu só visto assim, ó, camisa de homem, né? Só vejo assim, camisa de homem. Hoje em dia eu me sinto mal em estar arrumada. Então assim, me relaxei com o corpo, engordei 37 quilos, eu tô gorda, tô com os peitos enormes, com a barriga quebrada, né? Por isso que muitas vezes, às vezes, eu não quero nem gravar pra vocês aqui, porque eu gravo um vídeo, quando eu vou olhar, tá lá, eu super gorda no vídeo, então eu acabo apagando, com medo das pessoas comentarem besteira, porque eu sou nova, minha gente, eu ainda tenho 27 anos, né? Ainda vou fazer 28. Então, assim, por fora eu me entreguei totalmente, né? Me entreguei totalmente. Eu não me arrumo mais, eu não gosto mais de me arrumar. Eu não. Olha, faz 5 anos, né, que eu tô nesse rumo. E vocês acreditam que eu nunca entrei numa loja pra comprar uma roupa pra mim? Nunca.
Minhas roupas todas são de bazar, minha gente. Todas são de bazar. E minhas camisas, a maioria é tudo de homem. Porque eu não tenho mais vontade, sabe? Não tenho. O povo diz assim pra mim, ai, grava pro TikTok, grava pro Kawaii. Tu dá uma ótima blogueira, porque todos os dias eu posto um monte de estátua aqui, né, para minhas amigas interagir comigo. Só que eu não tive coragem ainda por conta desse medo, né, das pessoas falarem do meu corpo, de alguma coisa assim. E assim, gente, pra vocês verem como é, eu comecei a pensar, minha gente, besteira, eu comecei a não aceitar a velhice do meu pai, minha gente, sendo que meu pai, né, desde que eu me entendo de jeito que meu pai já é velho, já é idoso, né, porque quando minha mãe engravidou meu pai já tinha 50 anos, então assim, quando eu tinha 14, 15 anos, meu pai já tinha 65, 64 anos. E eu passei, mas começou a entrar na minha cabeça de eu não aceitar. Eu me acordava de madrugada com uma crise de ansiedade, uma crise de ansiedade. Parecia que meu coração ia sair pela boca. E eu dizendo, não, eu não aceito, Senhor, eu não aceito a velhice do meu pai, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. Eu não aceito que daqui a uns anos eu não vou ter mais meu pai. Eu não aceito que daqui a uns anos eu não vou ter mais minha mãe. E começou, minha gente, a vir reflexo na minha mente, pra vocês terem ideia. Reflexo na minha mente. Eu vendo ali o meu pai, né, dentro de um caixão, vendo minha mãe. Depois eu comecei a pensar em mim, né, comecei a pensar assim no ciclo da vida, que a gente nasce, cresce, reproduz e morre. E eu comecei a imaginar que daqui uns bons anos, né, se Deus quiser, daqui a uns bons anos eu vou falecer também. E os meus filhos, como vai ser? Será que Enzo vai crescer? Será que Enzo... crescer ele vai, né? Mas assim, será que ele vai ser independente? Será que ele vai falar? Será que ele vai trabalhar? Será que ele vai ter esposa? E eu comecei, minha gente, a criar cenários, pra você ter ideia. Cenários na minha mente. Ali, eu vendo eu dentro do caixão, meus filhos chorando. E pensando que daqui a uns anos, meus filhos também, e a partir dessa também... E daqui a umas 2 ou 3 gerações, o povo não ia nem lembrar mais que eu existia, né? Porque, tipo, quando você... um exemplo. Se fosse... Eu tivesse velha hoje, meus filhos tivessem adulto, né? E já fosse pais, então ia lembrar assim, minha avó, depois a minha tataravó, né? Ia lembrar assim. Só que daqui a uns anos, eles nem vão lembrar mais, porque já passou de geração em geração. E eu comecei a não aceitar, mas eu ficava... Vocês acreditam que eu ficava questionando a Deus, dizendo que não. Não, meu Deus, a vida não pode ser assim, não. A vida não pode ser assim, não. A gente conquista as coisas, aí depois a gente vai morrer e que não sei o quê. Comecei a pensar um monte de besteira, minha gente. Pra vocês terem ideia, eu passei 2 semanas assim. Eu perdi 4 quilos. Eu perdi 4 quilos, coisa que eu nunca consegui na minha vida foi emagrecer. E eu perdi 4 quilos de tão transtornada que eu fiquei, eu não quis mais comer. Eu saía aqui fora, eu ficava olhando pro tempo, eu dizia, meu Deus, não pode ser assim, a vida não pode ser assim. Depois eu comecei a pensar assim, eu não vou correr mais atrás de nada, sabe? Eu não acho que eu não vou, porque tipo assim, eu gravo aqui no YouTube, gente, para gravar memórias, sabe? Para daqui a uns anos eu sentar e assistir e ver como eu era, como era a minha rotina e tal. E eu comecei a pensar, eu digo, meu Deus, eu não vou mais gravar pro YouTube, porque é sem noção ficar gravando, porque eu não vou estar aqui daqui a uns anos. Eu ficava pensando mesmo assim. Eu tenho meus planos futuros, né, minha gente? De comprar minha casa, ter o meu carro, né? Eu quero ter um carro só pra mim. Júnior tem... A gente tem esse, né, que é meu e de Júnior, mas eu quero um só pra mim, pra eu sair pra resolver minhas coisas e tal. E eu ficava pensando, digo, eu não vou mais correr atrás de ter minha casa, eu não vou mais correr atrás de ter meu carro. Por quê? Para que eu vou correr atrás se daqui a uns anos tudo vai ficar na terra? Tudo vai ficar. Eu não vou mais comprar roupa nova pra mim, que eu tava pensando assim, né? Eu não vou mais comprar roupa nova, não vou mais comprar sandália. Eu não vou viver com o que tenho mesmo. E eu ficava desse jeito, mas do jeito que eu tô fazendo aqui pra vocês, eu ficava pensando. Eu tava com vários planos de comprar meu armário e tudo, assim, sabe? Eu assim, não, pra que comprar? Pra que comprar? Eu não vou estar mais aqui há um tempo, meu Deus. E imaginar que daqui a um tempo eu não vou mais ouvir a voz de manhã reclamando comigo. E eu não vou mais ver meu pai. Eu começava a olhar a foto do meu pai, mas eu me acabava de chorar olhando a foto do meu pai. E eu dizendo, meu Deus, eles não vão estar mais aqui. Eu olhava dele, eu olhava de manhã, eu olhava de Enzo, minha gente, eu começava a olhar pra Enzo, olhar pra Sara, eu me acabando de chorar. E Sara, mãe, tá chorando por quê? Mãe, tá chorando por quê? E eu chorando, digo, meu Deus, daqui a um tempo meus filhos também não vai estar aqui. Pra vocês verem que a depressão, gente, faz a gente pensar. Lorotas, ela acaba com a gente, ela faz a gente pensar tanta coisa assim, que teve uma hora que eu disse, meu Deus, tira isso de mim, eu não quero mais isso pra mim, tira isso de mim, eu não quero mais, eu quero sair dessa, eu quero voltar a ser a Gegé de antes, sabe, a Gegé que
era espontânea, que ria, que fazia amizade, que comprava roupa. Eu amava, gente, comprar roupa, me maquiar. Quem me conhece sabe. Se der, né, vou deixar uma foto aqui pra vocês verem de como eu era. Eu só andava arrumada. E eu comecei, minha gente, a pensar nessas coisas, né? Pensar besteira. E eu acabei perdendo 4 quilos. Não sei se dá pra vocês perceberem, né? Mas eu perdi, né, esse peso. E eu fico passada, gente, como a depressão, ela acaba com o nosso psicológico. Acaba com o nosso psicológico, porque graças a Deus, meu Deus, graças a Deus, meu Deus, eu nunca passou na minha mente, já passou sim, mas hoje não passa mais. De eu tentar, né, contra a minha vida. Já passou na minha mente, eu já passei assim, de, se eu fizer isso, eu pensava assim, né, que não, se eu fizer isso, amanhã vai criar os meus filhos, não sei o quê. Eu ficava pensando nessas coisas, só que depois com o tempo eu comecei a pensar assim, eu digo, mas só que manhã já criou os dela, né? Já criou os dela. E manhã não vai criar da forma que eu quero criar. Manhã não. Por mais que manhã seja avó, por mais que manhã dê amor e carinho, mas assim, não é feito amor de mãe, sabe? Por mais que a gente seja criado com vó, com tia, que dê todo amor do mundo, dê tudo que a gente quer. Gente, não é a mesma coisa da mãe e do pai, sabe? Não é a mesma coisa. Então, comecei a imaginar isso. E, graças a Deus, isso saiu da minha mente, sabe? Eu digo, não, eu tenho que criar os meus filhos. Eu que tenho que dar educação aos meus filhos, porque mãe já fez a parte dela, que foi criar a gente, né? Nunca deixou a gente passar fome, criou a gente sozinha quando se separou de painho, né? Painho nunca deu R$ 1 de pensão pra gente. Então, assim... Ai, minha perna tá ficando dormente. Mãe criou a gente sozinha. E eu, minha gente, comecei a pensar nisso, que eu que tenho que criar os meus filhos, né? E graças a Deus eu tiro isso da minha mente. Hoje isso não passa na minha mente mais, né? Não penso mais nisso. Deus me livre e guarde. Mas só pra gente aqui, pra vocês verem como a gente pensa besteira. Por isso que muita gente vai e faz, né? Eu não tô dizendo a vocês que vamos dizer assim, que eu apoio isso. Não. Mas assim, eu sei que nada justifica você tirar a vida de ninguém. Nada justifica você tirar a sua vida. Mas assim, é por isso que tem muitos casos de mães depressivas que fazem besteira, sabe? Porque eu acho que pensa desse jeito e a mente é fraca, né? A mente é fraca. E se você tipo assim, você tiver a depressão e você não tiver saúde mental, eu acho que é a pior coisa do mundo. Eu, graças a Deus, ainda tenho um pouco de saúde mental. Por mais que eu seja louquinha, assim, sabe? Mas, assim, eu... Eu penso, sabe? Digo, não posso me entregar, eu tenho que sair. Né? À toa que quando eu vejo que eu tô assim me afundando, eu começo a pintar cabelo, fazer alguma coisa assim pra não me entregar 100%. Só que tem gente que não é assim. E da gente, parece que fica aquele zumbido assim no ouvido, sabe? Atentando a gente, acaba fazendo besteira, minha gente. Por isso que, se você tem depressão, você não se cale. Não se cale, procure ajuda. Mesmo sozinha, tente procurar, porque eu tenho e eu sei como é. Eu sei que a gente escuta, parece que fica um zumbido ali no ouvido falando muita lorota pra gente. É, a gente pensa muita besteira, minha gente, muita besteira mesmo. Passa cenários assim, passa uma novela na vida da gente todinha, que a gente fica imaginando como é que seria, como deixaria de ser. Passa tudo, né? E também, minha gente, durante esse tempo, né, que eu passei desse jeito, depois que eu melhorei, que eu pedi para Deus tirar isso do meu coração, tirar isso do meu coração, que eu tenho meus objetivos a cumprir ainda na Terra, né? Eu quero levar meus filhos para passear, né? Ainda não tá no tempo, meu jeito, eu não me sinto preparada para isso. Mas vai chegar um tempo que eu vou levar meus filhos para passear, meus filhos para conhecer as coisas. Vou fazer muita coisa ainda pelos meus filhos, se Deus quiser. Então, Deus tirou, né, esses pensamentos do meu coração, graças a Deus. Eu tô melhor, não vou dizer a vocês que eu tô 100%, né, mas eu comecei a aceitar, assim, que meu pai tá velho, aceitar, né, que daqui a um tempo também a gente não vai estar mais aqui na Terra. Comecei a aceitar um pouco, me pego pensando, né, mas comecei a aceitar um pouco. E eu também tive, minha gente, uma reflexão sobre isso também. Tava pensando hoje nisso, eu tava agoniada, sabe? Minha casa tá bagunçada, queria tanto arrumar isso, arrumar aquilo. E eu parei, né, pra pensar que não adianta, minha gente. Não adianta a gente querer ter tudo limpo, querer ter tudo impecável, querer que as crianças fiquem ali paradas, sabe? Não bagunce nada. Sabe por quê? Porque a gente não vai levar.
A gente não vai levar nada disso, minha gente. E tudo é fase, tudo passa, né? Eu tava me pegando, pensando, minha gente, eu nem me lembro de eu grávida. Vocês acreditam que eu não lembro? Eu não lembro eu grávida. Eu não lembro das crianças bebê. Eu não lembro. Pra vocês terem ideia, eu comecei a ter uma reflexão ontem. Veio na minha mente de como as crianças eram, porque minha irmã mandou um monte de foto do meus filhos bebezinho. E ali começou a passar na minha mente, né? Naquele dia, como eu tirei aquela foto, como foi o meu dia naquele dia, como foi que eu bati aquela foto. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, como passa rápido. Como passa rápido. Mas assim, se eu disser a vocês que eu lembro dos meus filhos bebê, de eu cuidando dos meus filhos bebê, de eu grávida, eu não lembro. Eu não lembro, minha gente. E eu acho que se eu não tivesse feito a laqueadura, minha gente, acho que eu já tinha tentado ter outro filho, só pra ter essa sensação novamente, porque eu não lembro, né? Mas graças a Deus eu fiz minha laqueadura, meus filhos já estão grandinhos. Se Deus quiser, né? Ano que vem os dois já pra escola, então eu vou poder ter um tempo ali só pra mim. Deixa eu virar pra cá, minha gente, porque minha perna tá ficando dormente. Eu tô troncha aqui. E se Deus quiser, minha gente, eu vou ter um tempinho, né, só pra mim, pra eu poder me cuidar, pra eu poder ir pra uma academia se eu quiser, pra me poder correr atrás de alguma coisa na minha vida, né? E tudo é fácil, pra vocês terem ideia, porque, vê, eu tava agoniada, pensando, digo, meu Deus, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso correr atrás desse objetivo, mas só que eu fico com Sara, não tem condições, só que, se parar pra pensar, falta 4 meses pra terminar o ano, e ano que vem Sara vai pra escola, então vou ter tempo de fazer alguma coisa por mim, não é? Vou ter tempo de fazer alguma coisa por mim. Então, assim, minha gente, passa muito rápido. Então, deixa, minha gente, as crianças jogar os brinquedos pela casa, deixa a casa bagunçada, porque daqui uns anos, minha gente, vocês vão arrumar a casa e não vai ter ninguém para bagunçar. Vocês vão chegar em casa, não vai ter ali aquele sorriso, porque eu acho que o sorriso de uma criança muda tudo. Às vezes você tá ali naquele pensamento assim, você tá angustiada, a criança vem, dá um sorriso pra você, faz uma palhaçada, já muda ali o seu dia completamente, minha gente. Então, assim, eu não concordo, minha gente, das crianças brincar com armário, mexer nas panelas, pular em cima de cama, eu não concordo, né? Mas deixa bagunçar os brinquedos, deixa botar brinquedo em cima do sofá, deixa eles se divertir, sabe? Porque daqui a uns anos não vai ter mais isso, né? Então, hoje em dia, eu não ligo mais pra minha casa bagunçada. Se tá bagunçada com os brinquedos espalhados, deixa os brinquedos lá espalhados, deixa as crianças com medo do jeito delas, deixa elas se lambuzar, né? Porque daqui a uns anos eu não vou ter mais isso. Eles vão crescer, vão casar, vão ter um cantinho deles, se Deus quiser. Então, não adianta, né? A gente ficar querendo proibir, porque daqui a uns anos a gente, né, nem vai precisar proibir, porque eles já não vão estar mais em casa. E outra coisa também que eu falo pra vocês, né, é sobre a ida, né, do meu marido agora também, que foi uma coisa também que acabou, né, resultando de eu ficar angustiada também. Misturou, minha gente, esse negócio do meu pai com essa história agora do meu marido de querer voltar pra Pernambuco, né. Eu não quero, minha gente, mais voltar pra Pernambuco. Não é um negócio porque agora eu tô em São Paulo, tô tendo uma vida melhor. Não é. Eu, desde que eu me entendo de gente, que eu sempre dizia que meu sonho era sair de Pernambuco. Eu nunca quis morar lá, gente. Nunca me iludi pelas praias, por isso, por aquilo. Não. Eu sempre falava que eu queria sair de Pernambuco. Na verdade, eu queria sair do Brasil. Meu sonho era morar fora do Brasil. Era meu sonho, a gente ficar pesquisando como tentar ter uma vida lá, tudinho. Eu ficava pensando nessas coisas, só que, né, eu nova, né, acabei me iludindo por uma pessoa, me casei, depois eu me separei, aí eu disse, não, agora que eu me separei, não vou fazer mais essa besteira, vou correr atrás de me inscrever para ser babá de criança lá fora do Brasil, e eu vou me embora, e não sei o que, achando que é tudo fácil, assim, né, que você sabe que não é fácil, mas a gente, quando é nova, a gente acha que tudo é fácil, né? Então eu ficava pensando, meu sonho é sair do Brasil, não sei o que, onde eu vou morar fora. Oxe, não quero morar aqui no Brasil, não. Você ficar com esse pensamento. E quando eu me separei, né, minha gente, do meu primeiro marido, eu fui pesquisar como ser babá lá nos Estados Unidos. Aí vi que tinha que ter habilitação, tinha que ter um monte de critério lá, sabe, pra ser babá. Aí eu falei com a minha irmã também. Aí minha irmã disse, vê aí, se qualquer coisa tu botar pra minha cidade da Alemanha, que minha irmã mora na Alemanha, né? Inclusive, quando ela foi, minha gente, eu fiquei pensando, digo, ai meu Deus, minha irmã realizou o sonho e eu ainda não realizei o meu. De ir.
Aí fiquei bestinha quando ela foi, né? Porque eu disse, não, minha irmã lá talvez seja até mais fácil pra mim, né? Pra mim ir pra lá e tal. Só que a gente acha que tudo é fácil, mas só que não é fácil assim, né? Só minha irmã sabe o perrengue que ela passou lá na Alemanha pra hoje ela tá lá bem, né? Só ela sabe o que ela passou. Então, eu fui, minha gente comecei a pesquisar tudinho, né? Depois fui, me casei de novo. Encontrei Júnior, minha gente, me apaixonei, né? E tô com ele até hoje, 6 anos já. Mas era meu sonho, sempre foi meu sonho sair do Brasil. Então, assim, quando eu casei com o Júnior, eu sempre dizia Júnior pra sair lá de Pernambuco. Eu comecei a não querer mais morar fora do Brasil, né? Eu comecei a não querer mais morar fora do Brasil, mas sim sair de Pernambuco. Eu dizia ele direto, sai de Pernambuco, nossa vida não vai mudar aqui, nossa vida não vai mudar aqui. Até que ele criou coragem, ele dizia que não saía por nada nesse mundo, até que ele criou coragem e veio para São Paulo. Minha gente, quando eu vim para São Paulo, saiu assim uma tonelada nas minhas costas. Sabe, eu me senti muito bem aqui, eu fui muito bem acolhida pelas pessoas daqui. Minha gente, as pessoas daqui me deram uma atenção, me deram um amor, que os 20 e poucos anos que eu morava lá, onde eu fui nascida e criada, eu não tive do povo de lá, vocês acreditam? Como eu tive do povo daqui. Então, assim, eu me apaixonei pelo jeito das pessoas daqui, eu me apaixonei pelas pessoas daqui de um jeito que eu não quero mais voltar para Pernambuco, sabe? Eu não me vejo mais lá em Pernambuco. Minha vida aqui tá tão bem. Eu me sinto tão bem, minha gente. Eu me sinto leve, sabe? Por mais que eu tenha meus probleminhas, de vez em quando dá louco em mim. Mas assim, eu me sinto muito bem. Sinto falta, assim, das minhas amizades, de tomar café lá com manhã. Eu sinto falta de muita coisa, minha gente. Mas assim, hoje eu só vejo Pernambuco como lugar de visita. Ir, visitar e voltar, sabe? Não me vejo mais morando lá. Eu queria muito, 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 muito ter condições, minha gente, de comprar minha casa lá em Arujá. Mas só que casa aqui em São Paulo é muito cara. Lá em Pernambuco, minha gente, tem cada casa de 70 mil, 80 mil. Aqui é 200 mil, 300 mil, 500 mil uma casa. É muito caro. Mas eu queria muito poder comprar minha casa aqui, poder conseguir me sustentar, sabe? Aqui, porque aqui, para você viver em São Paulo, você tem que ter um dinheirinho bom, sabe? Porque se você não tiver um dinheiro bom, você passa por muito perrengue, porque é tudo caro. Não adianta falar que não é caro, não, porque é, minha gente. Aqui mesmo onde eu tô morando, pacote de café tá R$ 40. Vocês têm noção, minha gente, R$ 40 um pacote de café. Lá em Pernambuco, tem de todo preço, 14, 15, né? Só que daqui é de 500, porque aqui só vende tudo pacotão, minha gente. É difícil você achar pacotinho. Mas assim, mesmo comprando dois lá em Pernambuco para dar 500 gramas, não é 500 gramas não, para dar 1 quilo, né? Não dá o valor daqui, porque tipo, se eu comprar lá dois para fazer 1 quilo, que é feito daqui, que é de 1 quilo, dá 30, 32, aqui é 40. Então, já tem aquela diferença, sabe? Então, aqui é uma cidade cara, então eu queria muito poder comprar minha casa aqui, viver minha vida aqui. Só que meu marido agora enlouqueceu, ele queria ir embora. E isso tá me deixando assim triste demais, porque eu não queria ir. Eu tenho uns objetivos, minha gente, para cumprir aqui em São Paulo. E eu sei que se eu for para Pernambuco, eu não vou conseguir cumprir lá. Não vou. Porque em Pernambuco tudo é uma burocracia. Tudo, 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 tudo. Aqui em São Paulo, aqui em São Paulo eles, como é que eu posso falar? Eles facilitam as coisas pra gente. Em Pernambuco, eles dificultam as coisas pra gente. Feito, eu fiz um pedido de uma certidão de nascimento nova, minha gente, em mais de 15 dias. E o cartório nem olhou o meu pedido. Nem olhou o meu pedido que eu fiz. Entendeu? Então, assim, lá em Pernambuco, eles dificultam muitas coisas. E aqui, em São Paulo, eles facilitam as coisas. Aqui, Dienzo, tudo que Dienzo é de graça. Lá em Pernambuco, a gente não tem esse privilégio. Eu tô vendo direto aí as mães de autista fazendo protesto, porque não tem remédio, porque não tem terapia, porque não tem nada, entendeu? E aqui não, aqui eu consigo remédio de graça. As consultas aqui é rápido, eu marco hoje, daqui a 15 dias já vai ser consultado, feita essa dieta do doutor Rino, marquei semana passada, já vou pra consulta dele amanhã. Então, amanhã não, né? Porque eu vou postar pra vocês esse vídeo depois, mas no caso é amanhã, né? Só que vocês vão ver esse vídeo depois da consulta dele. Então, gente, aqui tudo é mais fácil, sabe? Aqui tudo é prático, aqui a gente consegue
as coisas muito rápido, né? E lá em Pernambuco não é assim. Então, assim, eu tenho umas metas a cumprir aqui que eu não posso falar agora, porque quando a gente fala, né, as coisas dão errado. Então, é só falar depois que a gente consegue. Então, eu fico pensando, meu Deus, se eu for para Pernambuco, eu não vou conseguir cumprir isso. Não tem como, porque eu já tentei lá e não consegui. Entendeu? Já tentei lá e não consegui. Então a minha chance é agora de tentar aqui em São Paulo. Então é uma coisa que tá mexendo muito comigo. Já falei com ele não quer saber, não, eu quero ir embora, aqui eu trabalho demais e não sei o que, não sei o que. Só que, tipo assim, ele se sobrecarrega porque ele quer, sabe? Ele não. Ele, pronto, hoje é a folga dele, ele tá em casa. Qual era o dele? Desligar o telefone, né? Desligar o telefone. Pra ninguém ficar ligando pra ele, mas ele deixa o telefone ligado. Quando o povo liga, ele atende, vem embora trabalhar. Aí ele pega e vem. Se ele desligar seu telefone, né? Ninguém vai vir aqui na minha porta chamar ele, ninguém vai vir. Vai dizer, não, ele não atendeu, ele tá na folga dele, então deixa ele pra lá. Mas como ele atende e ele já colocou esse mau costume, né? Já colocou esse mau costume, acabaram que se acomodaram com ele de ser desse jeito. Aí ele fica dizendo que tá sobrecarregado, quer ir embora. Entendo também esse lado dele tá sobrecarregado, entendo, mas também é por culpa dele. Eu falo a ele direto: se você compre outro celular, compre um chip, né? Compre um chip e deixe um para a empresa e um para casa. A partir do momento que você sair da empresa, você já desliga o telefone. Porque se você não tiver lá, eles vão se virar. Entendeu? Às vezes é por besteira, minha gente, por besteira. São gente que trabalha lá, que já sabe como é que faz e chama ele só para fazer besteira. Para ele olhar se tá certo ou se tá errado. Podia tirar uma foto, ó, tá certo ou tá errado? Não. É só por besteira. Às vezes ele vai ficar lá sentado, então sem fazer nada aqui, 2, 3 horas da manhã. Só porque o povo quer que ele esteja lá. Porque já pegou a dor dele, sabe? Eu não sei nem como falar, mas pra vocês, mas assim, ele facilitou isso, ele colocou mau costume, então já se acostumaram com isso e ele agora quer ir embora pra Pernambuco. Eu tô muito triste com isso, não quero ir, né? Mas também, se for a vontade de Deus, se der tudo certo pra gente ir, eu vou fazer o que, né? Eu tenho que ir. Não vou feliz, minha gente, não vou. Mas fazer o que, né? Ter que ir. Queria eu ter condições de me sustentar aqui em São Paulo, de poder ajudar ele de alguma forma. Mas infelizmente eu não tenho como, então eu tenho que ir junto com ele. Então isso é uma coisa também que eu acho muito com o meu psicológico, né? E assim, eu não tô orando nem pra dar certo e nem pra dar errado. Eu só entrego na mão de Deus que seja feita a vontade dele, né? Não vou ficar feliz, minha gente, se ele realmente bater o pé e disser, senão a gente vai mesmo, esse dia aqui a gente vai embora. Não vou ficar feliz, mas Deus sabe de tudo, né? Deus sabe de tudo e a gente tem que entregar na mão dele. É isso que eu tô pra falar pra vocês, minha gente. É isso que eu tô pra falar pra vocês. Que foi isso que aconteceu comigo. Por isso que eu passei esses dias assim sumida, né? E eu tô bem. Por mais que eu esteja assim falando assim da mente, é porque eu sou da mente mesmo, minha gente. Eu falo, sabe, eu falo as coisas. Eu começo a conversar e acabo esquecendo. Eu acho que eu tenho até TDAH, porque não é possível, não. Eu começo a falar as coisas e esqueço. Mas é só isso que eu tenho pra falar pra vocês. Dizer a vocês que não se deixem, minha gente, cair em tentação, né? Faça que nem eu. Caia, mas levante. Feito eu faço. Eu faço de tudo pra não entrar 100%, né? Não me entregar 100%. E sobre isso, né, do meu marido, eu não quero ir. Eu não quero ir, minha gente. Eu não quero. Eu quero viver a minha vida aqui em São Paulo. Tá um frio. Bem como tô me arrepiando. Eu quero viver a minha vida aqui em São Paulo, quero cumprir meus objetivos aqui em São Paulo. Na verdade, eu queria morar aqui para sempre, né? Mas se não fosse para sempre, que pelo menos eu cumprisse meus objetivos que eu tenho. E é isso. Entrega na mão de Deus, né? Se for a vontade dele, vai dar tudo certo. Porque quando Deus bate o martelo ali dizendo é seu, vai dar certo, e não tem quem mude, né? Não tem quem mude isso. E é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. É só uma reflexãozinha pra vocês, um desabafo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de curtir, comentar. Se você ainda não se inscreve aí no canal, assista os vídeos anteriores pra me conhecer um pouquinho melhor. E é isso, minha gente. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!